Olá, me chamo Flávia Manoeli, estou compondo o grupo que tem como tema o reconhecimento e legalização de documentos no direito internacional privado. Junto a mim, compõem também o grupo os meus colegas de classe, Lívia Maria Alves Menezes, Juliana Ferreira Matias, Orestes Benevuto da Silva Filho e Ila Palmeira do Nascimento. Estaremos, assim, abordando o tema aqui já falado ao longo do vídeo. Antes de passar a palavra aos meus colegas, estarei trazendo uma introdução ao tema para que assim possamos seguir na nossa exposição. O mundo contemporâneo ele é marcado pela intensa circulação de pessoas, bens, informações nos países, o que amplia uma necessidade de reconhecimento de documentações estrangeiras para que possam produzir efeitos jurídicos em outros territórios. No âmbito do direito internacional privado, o tema do reconhecimento e da legalização de documentos públicos estrangeiros é de fundamental importância para a segurança jurídica e a cooperação entre os Estados. Nesses casos, surge uma necessidade de reconhecer e validar esses documentos estrangeiros. Ao longo do nosso trabalho, será exposto qual é o conceito de legalização de documentos, abrangindo assim a legalização em um seu procedimento que confere autenticidade. Antes da convenção de AIA, esse processo ele era feito por meio de reconhecimento de firma nos consulados. Assim, será melhor explicado também pela minha colega. Também estaremos falando no nosso trabalho sobre qual é a importância prática, o que é que a legalização garante sobre a segurança jurídica e a confiança nas relações internacionais, como em casamentos ou divórcios realizados no exterior, diplomas e certificados de estudo, contratos comerciais e produções internacionais. Passo agora a palavra à minha colega, que estará trazendo um pouco mais aprofundado o nosso tema. A Convenção de Haia, de 1961, representa um marco fundamental nos procedimentos e convenções internacionais, sendo a responsável pela criação do sistema da apostilha de Haia. Essa inovação simplificou significativamente a burocracia para avaliação de documento entre os países, substituindo a complexa e demora legalização consular. Pelo sistema da apostila, um documento recebe uma certificação especial, emitida por uma autoridade competente do país de origem, que atesta sua autenticidade para o uso em qualquer outra nação signatária. No Brasil, a adesão a essa convenção ocorreu em 2016, formalizado pelo Decreto 8.660. Desde então, a emissão da apostila é realizada por cartórios autorizados pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A apostila contém informações essenciais como a data e o local de emissão, a assinatura da autoridade responsável e o selo oficial de autenticação. A grande vantagem jurídica é que o documento apostilado é automaticamente reconhecido pelos demais países membros, eliminando a necessidade de qualquer outra forma de legalização. Isso agiliza e facilita enormemente o intercâmbio de documentos em transições e processos internacionais, tornando-se um instrumento vital na comunicação global. Olá, eu me chamo Lívia e hoje eu vou complementar a fala dos colegas em relação ao tema do nosso trabalho, reconhecimento e legalização de documentos no direito internacional privado, mostrando aí como esses procedimentos eles são essenciais para que atos e decisões produzidos em um país eles possam ter validade e produzir efeitos em outro. Para começar, é importante a gente entender que no cenário atual as relações internacionais, seja por motivos familiares, migratórios, empresariais, acadêmicos, elas estão cada vez mais sendo frequentes. E aí, por isso, surge a necessidade, de garantir que documentos estrangeiros eles sejam aceitos pelo Estado brasileiro de forma segura e eficaz. E dentro desse contexto, além da legalização de documentos, existe também o reconhecimento de sentenças estrangeiras, que é o procedimento pelo qual o Brasil confere eficácia interna a decisões proferidas no exterior.
E esse reconhecimento, ele segue regras próprias. E no nosso país, ele é realizado pelo STJ, conforme previsto no artigo 105, inciso 1, a linha I da Constituição Federal. Isso significa que nenhuma sentença estrangeira ela pode produzir efeitos aqui sem antes passar pelo STJ. E para que esse reconhecimento ele seja concedido, alguns requisitos eles precisam ser observados. A sentença ela deve ser proferida por uma autoridade competente, deve ter transitado em julgado, ou seja, não pode ser mais objeto de recurso no país onde ela foi emitida e precisa estar devidamente legalizada ou apostilada, dependendo da forma como foi exigida. E, por fim, ela não pode contrariar a ordem pública, os bons costumes ou a soberania nacional. E esses requisitos eles funcionam como uma proteção para garantir que o Brasil ele só reconheça decisões compatíveis com sua ordem jurídica. Enquanto falamos especificamente da legalização e da apostila de Haia, nós entramos em um dos maiores avanços nessa área, porque antes da convenção, da apostila, o processo ele era burocrático, demorado e exigia uma série de autenticações consulares. E aí, com a adesão do Brasil ao sistema da apostila, o procedimento ele ficou muito mais rápido e padronizado, porque agora basta um único certificado, a própria apostila, para que o documento ele seja reconhecido por países signatários. E hoje em dia, nós já podemos observar alguns desafios e tendências importantes. Com o aumento aí das relações internacionais, cresce também a necessidade de cooperação jurídica entre os estados. Além disso, os avanços tecnológicos eles já permitiram a criação do e-apostila, que é uma apostila eletrônica que facilita ainda mais o processo de autenticação documental. E para concluir, nós podemos afirmar que o reconhecimento e a legalização de documentos estrangeiros, eles são instrumentos fundamentais para assegurar a eficácia das relações jurídicas internacionais. A apostila de Haia, ela representou um marco de simplificação e harmonização entre os países. E olhando adiante, nós percebemos que o maior desafio é justamente acompanhar a evolução digital, garantindo que esses processos eles continuem seguros e eficientes, fortalecendo a cooperação entre os estados.